mTOR, a proteína-alvo da rapamicina em mamíferos. A mTOR, ela é a coordenadora do crescimento celular com fornecimento de energia. O nosso corpo ele é inteligente. Ele não iria tentar crescer se não houvessem substratos. Ele até poderia tentar, porque o crescimento é feito por vias de sinalização. Só que essas vias de sinalização, elas só são ativadas, pelo menos de maneira ótima, quando eu tenho substratos e fatores de crescimento / hormônios mandando. Aí é mais uma vez a importância da crononutrição. Por quê? Se por algum motivo eu ativar o crescimento celular sem o fornecimento de energia, eu vou ter uma disrupção circadiana ou de ritmo biológico. Ou seja, o meu corpo quer fazer alguma coisa no momento que ele não deveria fazer. O fígado ele tem um momento melhor para produzir glicose, que é à noite. Que era o período que teoricamente a gente estaria no jejum, dormindo. Fora disso, se eu mandar produzir glicose, não. Produzir glicose, ou liberar / produzir. Se eu mandar o fígado produzir glicogênio no momento em que ele era para produzir glicose, ou seja, se eu comer à noite, de madrugada, eu aumento o risco de esteatose hepática, por exemplo. Esteatose é o quê? É o fígado não processando direito o carboidrato / gordura e transformando ou a gordura, ou o ácido graxo, ou a própria glicose, em depósitos intrahepáticos, ou seja, ectópicos fora do tecido adiposo. É a gordura fora do tecido adiposo, no caso, no fígado. Então, só o fato dos horários estarem diferentes já tem grandes repercussões, como eu havia falado. A mTOR, ela diz assim, olha, esse tecido vai crescer se houver energia. E a energia que eu digo aqui é nutriente, substrato energético. É uma serina treonina quinase, é uma quinase também. Está aqui ela, ó. Ela, quando eu consumo nutrientes e quando eu tenho fatores de crescimento, são essas duas asas aqui. Se faltar uma, eu não tenho crescimento efetivo. Por isso que o indivíduo que tem, por exemplo, deficiência da secreção de GH ou de IGF, ele é um indivíduo anão, ele tem nanismo, justamente porque ele tinha nutriente normal, mas ele não tinha fator de crescimento. E um indivíduo que é desnutrido, porém ele tem GH e IGF normal, ele também, não sei se chega a ser anão, dependendo, mas ele tem, com certeza, uma diminuição do seu crescimento em estatura. E aí, a gente vê que a mTOR, ela precisa dos dois braços para ser ativada completamente. E quando falta isso, ou um dos dois, ou não estão de maneiras equilibradas, eu tenho algum problema na ativação da mTOR. O que ela faz? Ela regula a angiogênese. A angiogênese justamente para o tecido adiposo conseguir crescer. A angiogênese ela não é boa nem é ruim. Ela é. Dependendo de onde e como ela ocorra, ela é boa. Por exemplo, um dos problemas da obesidade é a falta de angiogênese, na verdade. Porque o tecido adiposo ele cresce, o adipócito ele cresce mais do que o entorno dele de supri-lo. E aí, como eu falei, ele sofre hipóxia, que a gente vai ver na aula de amanhã. E aí, quando ele começa a sofrer hipóxia, ele começa a liberar fatores que ele não liberava antes, como o MCP, a proteína quimiotática de monócito. Essa MCP vai chamar monócito. Aí o monócito chega lá, se transforma no monócito de perfil inflamatório e começa a secretar citocina, chamando linfócito, chamando mais gente inflamando o tecido adiposo. Então, um dos motivos do tecido adiposo inflamar é a falta de angiogênese, ou a angiogênese feita de maneira errada lá. O metabolismo mitocondrial, a adipogênese. A mTOR está envolvido no processo de obesidade. Câncer também. Os cânceres. Falou em crescimento celular, em proliferação celular, mTOR está no meio. Síntese de nucleotídeos, biogênese ribossômicos, ou seja, todos os processos anabólicos. Ela é uma sinalizadora anabólica de maneira ótima, de maneira eficiente. Aqui era só para mostrar novamente isso. Ó. mTOR, ela barra o catabolismo e ela prioriza o anabolismo.
efeitos, presta atenção, efeitos diametralmente opostos à AMP quinase. Então, ela é a entidade oposta à AMP quinase. Quando a AMP quinase está ativada, a mTOR não está. Ou não está de maneira ótima. Quando a mTOR está ativada, a AMP quinase não está. Deu para entender? Nutrientes e energia estimulam a mTOR. Aí como é que ela se dá a ativação? Aqui também não vou detalhar tanto, mas é só para mostrar ó, que ela ativa diversos fatores promotores da transcrição. A S6K. Tudo isso vai levar a uma melhor performance do ribossomo de sintetizar a proteína. Então, as principais ações da mTOR são otimizar a síntese proteica de diversas proteínas envolvidas com o anabolismo. Por exemplo, se ela quer fazer o tecido adiposo armazenar mais gordura, ela aumenta a síntese da citrato-liase, da acetil-CoA carboxilase, que são enzimas envolvidas na síntese de ácido graxo. A acetil-CoA carboxilase transforma acetil-CoA em malonil-CoA, que é o principal substrato comprometido. A partir daqui, esse cara ele vai virar um ácido graxo. Ele vai virar um ácido palmítico, um ácido oleico, por exemplo. mTOR diz isso, ou aumenta isso. Aí, ó, proteínas ribossomais, ela aumenta a quantidade e a eficiência das proteínas que compõem o ribossomo, das subunidades ribossomais. E também ela promove a biogênese mitocondrial. Então, note que é um efeito diametralmente oposto à MPK de maneira geral, mas ambas promovem a biogênese mitocondrial. Que a mitocôndria, no final das contas, faz o quê? Produz energia. A diferença é que a mTOR quer energia para crescer. A MPK quer energia para sobreviver. Mas ambas querem energia. Com nutrientes adequados, eu tenho o crescimento celular priorizado. Então, eu tenho nutriente A, nutriente B, nutriente C. Sei lá, carboidrato, ácido graxo e aminoácido. Obviamente que eu estou falando só dos macronutrientes, mas vitaminas também. A mTOR inibe a autofagia, ó, também efeito oposto ao que a AMP quinase promoveria ou promove. Formam-se vários produtos e a célula cresce. Agora, quando eu tenho depressão de nutrientes, só tenho o nutriente A e o nutriente C, e de maneira menor, eu não tenho o B, o crescimento celular fica comprometido. É uma coisa óbvia, um esquema óbvio, mas é só para a gente ver. Mesmo que eu tenha presença de fatores anabólicos. Um indivíduo, como eu falei, uma criança, que, sei lá, dos 10 anos até os 17 anos, ele tenha ficado no estado de desnutrição. O GH dele vai estar alto até. Porque o GH, ele é liberado em jejum, ele é um dos hormônios do estresse. Só que esse indivíduo não vai estar grande. Não vai crescer normal, em estatura. Ou seja, ele vai ter um fator sistêmico que mandaria ele crescer, o GH, mas como ele não tem nutriente, a mTOR não vai ser ativada. Então ela é uma via que ela precisa dessas duas mãos para ser ativada, dos dois. O próprio GH aumentado numa situação de desnutrição pode não aumentar tanto os IGFs, que são fatores de crescimento ativados pelo GH. O fígado, por exemplo, produz muito IGF. Agora, se o fígado não está tendo aminoácido para produzir proteína, ele vai diminuir a síntese proteica a partir dele. Então, isso também tem repercussões no crescimento. Padrão geral. Então, se eu tiver nutriente e fator de crescimento, ativação total da via da mTOR, eu tenho o crescimento totalmente favorecido. Agora, se eu só tenho nutriente e eu não tenho fator de crescimento, eu tenho uma ativação basal. Até porque os nutrientes levam à ativação e à liberação de fatores de crescimento. Mas suponhamos que eu iniba fatores de crescimento e eu tenha
só nutriente. Sei lá, tirei GH, tirei IGF, tirei insulina. A célula tem uma taxa de crescimento basal. Ou seja, ela não vai crescer tudo que ela poderia crescer, mas ela tem uma taxa de crescimento. É médio, é uma ativação basal ou constitutiva que a gente chama. Agora, se ela não tem nutriente e ela só tem fator de crescimento, é um crescimento menor do que o basal. Ou, de maneira geral, é um crescimento inibido. Inibido não porque é uma palavra muito forte, mas vai... Porque quando a gente diz assim, ó, essa via é inibida. Ah, a via da AMP quinase é inibida. Nenhuma via é inibida a zero. Ela é diminuída, é sempre um tônus, entendeu? Eu estou aqui no exercício, a via da AMP quinase está aumentada. Mas a via da mTOR não está zerada. Ela está diminuída do que o potencial total dela seria. Então nunca pense assim, o cortisol inibe a via da insulina. Não, inibir é uma palavra muito forte. Diminui a sinalização da insulina, a resposta do tecido. Mas é óbvio, né? Mas é só para a gente deixar claro. E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua terceira edição, aqui é a segunda, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio, só colocar no Google a Fisio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton@hotmail.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.